Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro, da área de Línguas Indígenas do Brasil da USP, e esta é a 13ª lição do nosso método moderno de Tupi Antigo. Lição esta que se intitula A Pescaria. Eu convido vocês, então, a lerem comigo esta lição. Na primeira linha, então, está escrito: Ereiupe, vieste? Então, como vocês viram aí, o Tatamirim foi visitar o Jaguanharó. Um índio foi visitar o outro. Ele perguntou então assim, Ereiupe, vieste? Nós temos o verbo iur aí, né? O iur, às vezes, na pergunta, ele pode perder o R. Em vez de falar Ereiupe, pode ser somente Ereiupe. Vieste? A pessoa que está recebendo uma visita que pergunta, então, para o visitante: vieste? Você veio? E a pessoa que chega responde, então, Pa ayur. Indesupa ayur. Sim, eu vim. Para te visitar, eu vim. Viram então que cumprimento curioso? Pergunta-se, então, você veio? O outro responde, sim, eu vim. É um cumprimento bastante comum entre os índios do século XVI, da costa do Brasil. Agora eu quero que vocês observem aqui a segunda linha, Indesupa ayur. Para te visitar, vim. Para te visitar, eu vim. Vejam só. O verbo sub, o verbo visitar, ele está aí sendo usado no gerúndio final, para te visitar, entenderam? O gerúndio aí é final. Mas o que aconteceu aqui com este verbo? Por que o gerúndio dele aqui não foi com o sufixo bo, como vocês viram, né? Na lição anterior, na lição 12. Por que não foi com o sufixo bo? Isso aí, então, se explica pelo fato de sub terminar com uma consoante. Como vocês viram na lição passada, na lição 12, o gerúndio dos verbos que terminam em vogal, a, e, o, né? É em bo. Lembram-se? O gerúndio dos verbos que terminam em i e u é em abo, não é? Então, isso nós explicamos. E se essas vogais forem nasais, o bo se transforma em mo e o abo se transforma em amo, certo? Agora nós estamos vendo verbos que terminam em consoante. O tema deles é em consoante. Então vejam, o verbo kutuk, kutuk. Para nós formarmos o gerúndio de verbos que terminam em consoante, a regra geral então agora é outra. A regra geral é assim: nós acrescentamos a, o sufixo a. O sufixo a, que vocês já conhecem, ele é usado também para formar o gerúndio de verbos que terminam em consoante. Então, kutuk, kutuka, espetar, espetando, certo? Por exemplo, o verbo mim. Mim quer dizer esconder. O gerúndio, então, do verbo mim é mima, escondendo. Por exemplo, o verbo guapik. Guapik significa, então, sentar-se. Né? Como é que vai ficar o gerúndio, então, de guapik? Guapika, sentando-se. Como vocês devem se lembrar, quando o verbo for intransitivo, nós marcamos o sujeito dele com um prefixo, com um morfema, número pessoal. Não é isso? Então,
Como é que vai ficar o gerúndio de guapic usando os morfemas numeropessoais do gerúndio? Então, gui, guapica, e guapica, o guapica, e assim por diante. Sentando-me eu, sentando-te tu, sentando-se ele, tá bem? Então é assim, nós vamos marcar com o gui. Então é muito fácil. O verbo terminou em consoante, o gerúndio dele vai terminar em a, certo? Agora, há dois casos que nós precisamos analisar melhor. Vejam aí nesse exemplo que nós lemos na lição 13. Indesupa ayur. Para te visitar eu vim. Não é? Quando o verbo terminar em B, como sub, o gerúndio dele não é em ba. Não vai simplesmente receber o a para formar o gerúndio. Nós vamos transformar o B em P. Então, sub, o gerúndio fica supa. Certo? Então, quando o verbo terminar em B, o gerúndio é em pá e não em ba, tá bom? Por exemplo, o verbo coabe, conhecer, saber. Coabe vai formar o gerúndio em pá, né? Não fica coaba, fica coapa. Coabe, conhecer, coapa, conhecendo. Outro caso importante analisar são os verbos que terminam em R. Esses verbos aí, para formar o gerúndio, basta tirar o R do verbo. Então, potar. O gerúndio de potar é potar. Potar, querer. Potar, querendo. Por exemplo, o verbo ecar. Ecar é procurar. Ele é um verbo em S, esse aí, certo? Daqueles que se conjugam com S. Ecar. O gerúndio dele é EK. Basta tirar o R e nós temos o gerúndio. Ecar, EK. Ele é transitivo, né? Procurar alguma coisa. Então, para receber o objeto dele, nós colocamos R antes. E se o objeto for um pronome de terceira pessoa, esse pronome é S. Lembram-se? Então, vou para procurar Pedro. A só Pedro recá. Agora, vou para procurá-lo. A só seca. Vou para procurá-lo. Certo? Muito bem. Então, o gerúndio é assim que se forma quando ele termina em consoante. Regra geral, então, acrescentando-se A, terminou em B, é pá, terminou em R, tira-se o R. Então não há mais novidades aí, não há segredo nisso. Vamos continuar? Terceira linha da nossa lição 13. Xeroribenderurari. Eu estou alegre por causa da tua vinda. Atenção para uma coisa, existem em tupi certos verbos que têm dois temas, ou seja, eles são conjugados com duas formas. Por exemplo, yur, ayur, ereyur, na terceira pessoa é our. Lembram? Então, o yur é um tema, o ur é outro. Então ele é ditemático, ele tem dois temas. E na forma ur, o verbo vir, ele é um verbo, ele é um substantivo, né? Com prefixos de relação. Então, vir e a vinda, o vir, o ato de vir, né? A forma substantiva do verbo, é um substantivo com prefixos de relação. Então, a vinda, tura, a minha vinda, cheirura, a tua vinda, inderura.
estrutura. Entenderam? Então isso acontece com verbos ditemáticos. Alguns verbos que têm 2 temas fazem isso. O primeiro tema é normal, agora o outro, nominal, aí nós vamos usar prefixos de relação. Então ele disse assim, ó, eu estou feliz por causa da tua vinda. Muito bem. Ri é a mesma coisa que recé, por causa de. Agora vejam lá na linha seguinte. Imbaé, mbaepe, ereimonhang, eikobo. Que estás fazendo? Que estás fazendo? Olha que coisa curiosa. Literalmente ele disse assim, ó, que fazes estando? Pois é, em português, né, essa construção do verbo estar mais o gerúndio, estou falando, estou escrevendo, Pedro está vindo, certo? Essa construção aí se faz com o verbo estar conjugado e o verbo principal que vai para o gerúndio. Em Tupi, não. Em Tupi, o verbo principal, né, fica no indicativo e quem vai para o gerúndio é o verbo estar. Então, literalmente, eu digo assim, ó, eu falo estando. Em vez de eu estou falando, eu falo estando. Ele anda estando, em vez de ele está andando. Entenderam? Muito bem, então é muito fácil. Vamos ver então como é o gerúndio do verbo icó, que é o verbo estar. Porque disso vai depender, né, a construção, essa construção de estar mais o gerúndio. Vejam então ali, na página 176. Eu estou, aicó. Agora, estando eu, como o verbo icó não é um verbo transitivo direto, né, não estou alguma coisa, estou, o gerúndio dele, como ele termina em vogal, o gerúndio dele termina em ó, o gerúndio dele vai terminar em bo. Icó, icóbo. Só que como ele é um verbo que não tem objeto direto, ele vai receber os morfemas que marcam a pessoa, né? Então, só que tem uma coisa, na primeira pessoa ele é irregular, então não fica como vocês já aprenderam, vai ficar guitecobo, estando eu. Nas outras pessoas é tudo regular, sem novidade. Então, estando eu, guitecobo, estando tu, eicobo, estando ele, oikobo, estando nós, oroikobo, exclusivo, né? Estando nós, inclusivo, yaikobo, estando vós ou estando vocês, peikobo, estando eles, oikobo. Então é isso. Vamos dizer assim, estou falando, anheng guitecobo. Literalmente, falo estando. Vamos fazer outras pessoas? Tu estás falando, erenheng eikobo. Ele está falando, onheng oikobo. Estamos falando, oronheng oroikobo. Yanheng yaikobo. Penheng peikobo. Onheng oikobo. Entenderam? Muito bem. Vamos dizer agora, eu estou sabendo. Eu estou sabendo. Como é que eu faço? Eu vou conjugar o verbo saber, né? E o verbo saber em tupi é o verbo coab, ele é transitivo. Eu tenho de colocar então o i incorporado, certo? Então eu vou colocar o i incorporado no verbo. Ai coab guitecobo. Continuem. Erei coab eikobo. Oi coab oikobo. Oroikoab oroikobo.
Yaikuabe, Yaikobo, Peikuabe, Peikobo, Oikuabe, Oikobo. Muito simples, não é? Muito bem, então. Ficamos então por aqui e até a nossa próxima aula.